Alexandre, o Grande. O homem que conquistou o mundo e desafiou os limites da história. O nascimento de uma lenda imortal. Existem nomes que atravessam os séculos com a força de um trovão, carregando nas sílabas a essência da grandeza. Entre eles, um se destaca como símbolo supremo da ambição humana, da coragem implacável e da liderança inigualável. Alexandre, o Grande. Nascido em 356 a.C., em Pela, capital da Macedônia, Alexandre não era um homem comum. Desde os primeiros passos, sua vida foi marcada por um destino que parecia traçado pelos próprios deuses. Filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia, ele cresceu entre espadas e pergaminhos, entre batalhas e filosofia. Seu tutor foi ninguém menos que Aristóteles, o maior pensador da Grécia. Mas Alexandre não se contentava em aprender. Ele queria agir, queria conquistar, queria imortalizar seu nome. Com apenas 20 anos, herdou o trono da Macedônia após o assassinato do pai. Muitos acreditaram que aquele jovem rei não duraria, que seria apenas mais um governante perdido nos ciclos da história. Estavam errados, muito errados. Em pouco mais de uma década, Alexandre conquistou o maior império que o mundo antigo já vira, estendendo-se da Grécia até os confins da Índia. Derrubou o poderoso Império Persa, fundou dezenas de cidades, incluindo a lendária Alexandria, e levou a cultura helênica a todos os cantos de suas conquistas. Mas não foi apenas sua sede de conquista que o tornou imortal, foi sua visão. Alexandre não queria apenas dominar terras, ele queria unir culturas, transformar civilizações e criar um mundo novo sob uma única bandeira. Foi chamado de rei, faraó, Deus, para uns um libertador, para outros um tirano. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousou ignorá-lo. Neste vídeo, mergulharemos profundamente na vida desse titã da história. Entenderemos o que moveu seus passos, como ele liderava seus homens, o que aprendeu com suas vitórias e derrotas, e como seu legado continua a inspirar líderes, sonhadores e guerreiros até hoje. Mas não pare por aqui. Fique até o final do vídeo e descubra como você pode aplicar os ensinamentos práticos de Alexandre o Grande em sua própria vida. Aprenda como desenvolver a coragem, a disciplina e a liderança que fizeram de Alexandre um dos maiores conquistadores da história. Antes de continuar, inscreva-se no canal O Caminho do Rei. Aqui revelamos os bastidores da vida dos maiores líderes da história e como seus princípios podem transformar a sua jornada. Deixe seu like, compartilhe com quem busca inspiração e venha fazer parte dessa irmandade dos que se recusam a viver uma vida comum. Prepare-se. Você está prestes a conhecer o homem que ousou conquistar o mundo. Ave Alexandre, vamos mergulhar na história de Alexandre e descobrir como você pode aplicar seus ensinamentos em sua própria vida. Não perca a oportunidade de se tornar um líder mais eficaz e alcançar seus objetivos. Fique até o final do vídeo e descubra o segredo para o sucesso. Capítulo 1. Filho dos Deuses. A infância e formação de Alexandre. Capítulo 1. Filho dos Deuses. A infância e formação de Alexandre. Alexandre nasceu sob o signo de um destino grandioso, como se os próprios deuses houvessem decretado sua vinda ao mundo. Seu pai, Filipe II, havia transformado a Macedônia de um reino periférico em uma potência militar, mas era sua mãe, Olímpia, quem alimentava o espírito divino do jovem príncipe. Devota dos cultos órficos e mística por natureza, ela sussurrava a Alexandre que ele descendia de Aquiles e Hércules, os maiores heróis da Grécia. O jovem acreditava, não como uma fábula distante, mas como uma missão que lhe havia sido confiada pelos deuses. Desde os primeiros anos de vida, Alexandre demonstrou uma curiosidade insaciável e uma bravura sem limites. Enquanto os outros meninos brincavam com espadas de madeira, ele já lutava com soldados veteranos, seus olhos ardendo com um fogo que parecia consumir sua alma. Quando seus tutores falavam sobre os deuses e os heróis da Ilíada, Alexandre não ouvia apenas histórias. Ele enxergava reflexos do próprio destino, como se estivesse destinado a seguir os passos dos grandes guerreiros. Aos 5 anos,
Alexandre começou a receber treinamento militar, aprendendo a manejar a espada e a cavalgar com destreza. Seu instrutor, um velho soldado macedônio chamado Leônidas, notou logo a habilidade natural do jovem príncipe para a guerra. Ele tem o coração de um leão, dizia Leônidas a Filipe II, mas também a mente de um filósofo. Aos 8 anos, Alexandre já acompanhava seu pai às reuniões do conselho, ouvindo atentamente as discussões sobre política e estratégia militar. Aos 10 anos, Alexandre começou a estudar com um tutor particular, um grego chamado Leonato. Com ele, aprendeu a ler e escrever em grego e latim, além de estudar a história e a cultura da Grécia Antiga. Alexandre devorava os livros, ansioso por aprender tudo o que podia sobre o mundo. Sua sede de conhecimento era insaciável, e logo ele se tornou um jovem culto e refinado. Aos 13 anos, recebeu como tutor Aristóteles, o gênio da filosofia grega. Com ele, Alexandre estudou ética, lógica, medicina, política e arte. Aristóteles plantou em seu discípulo a ideia da unidade entre conhecimento e ação. Para Alexandre, aprender era preparar-se para governar. Filosofar era treinar para a guerra. Juntos, eles passeavam pelos jardins do palácio, discutindo sobre a natureza da realidade e o significado da vida. Ainda jovem, Alexandre domou um cavalo indomável chamado Bucéfalo, que se tornaria seu companheiro inseparável. Enquanto os adultos desistiam do animal, Alexandre percebeu que ele se assustava com a própria sombra. Virando o cavalo contra o sol, montou e dominou a fera. Essa história, símbolo de sua perspicácia e coragem, foi vista por seu pai como um presságio. Meu filho, procura um reino à tua altura. A Macedônia é pequena demais para ti. Filipe II começou a ver Alexandre como seu sucessor natural e passou a envolvê-lo mais diretamente nos assuntos de Estado. Aos 14 anos, Alexandre acompanhou seu pai à batalha, observando de perto a arte da guerra. Ele viu a batalha de Queroneia, onde a Macedônia derrotou Atenas e Tebas, e percebeu que a guerra era uma extensão da política. A partir daí, Alexandre estava determinado a seguir os passos de seu pai e conquistar a Ásia Menor. Com a idade de 16 anos, Alexandre começou a assumir mais responsabilidades no reino, ajudando seu pai a governar a Macedônia. Ele mostrou uma habilidade natural para a liderança, inspirando lealdade e admiração em seus súditos. Filipe II olhava para seu filho com orgulho, sabendo que Alexandre estava destinado a grandes coisas. E Alexandre, sentindo o peso da responsabilidade, estava determinado a não decepcionar seu pai. Capítulo 2. O jovem rei. Ascensão ao trono. O assassinato de Filipe II em 336 a.C. foi um golpe de destino que colocou Alexandre no centro do palco do mundo grego. Com apenas 20 anos, o jovem príncipe assumiu o trono da Macedônia, herdando um império em expansão e uma missão: cumprir o legado de seu pai. Embora jovem, Alexandre estava preparado para o desafio. A educação recebida de Aristóteles, a experiência militar ao lado de Filipe II e a própria ambição o haviam moldado para esse momento. Seus inimigos, no entanto, não perderam tempo. As cidades-estado gregas, acreditando que o Império Macedônio ruiria sob a liderança de um jovem inexperiente, começaram a se rebelar. Atenas, Tebas e outras cidades importantes viam em Alexandre um líder fraco e temporário, alguém que poderia ser facilmente derrubado. Mas Alexandre respondeu com rapidez e fogo, mostrando que a idade não era um reflexo de sua capacidade. Marchou até Tebas, uma das mais rebeldes, com uma determinação implacável. A cidade, conhecida por sua rica história e cultura, havia se esquecido da autoridade macedônia e agora pagaria o preço. Alexandre sitiou a cidade e, após uma resistência feroz, Tebas caiu. A destruição foi quase completa, exceto pelos templos e pela casa do poeta Píndaro, que Alexandre respeitou como um tributo à cultura grega. O gesto era claro: a cultura seria preservada, mas a insubordinação não seria tolerada. A queda de Tebas enviou um sinal claro às demais cidades gregas. Atenas, que havia se mostrado particularmente insolente, rapidamente mudou de tom. Os atenienses, que haviam se preparado para a guerra,
agora ofereciam submissão e lealdade. As demais cidades seguiram o exemplo, curvando-se diante da determinação implacável do novo rei. A Grécia estava unificada sob o comando de Alexandre, e o jovem rei havia provado que não era um líder fraco, mas um comandante decidido e implacável. Com a Grécia unificada, Alexandre voltou seus olhos para o verdadeiro prêmio, o Império Persa, o maior e mais rico da época. Um império que há séculos humilhava os gregos, que havia destruído templos e cidades e que agora se mostrava vulnerável. Mas Alexandre não queria vingança. Queria glória. Queria ser lembrado como o maior conquistador de todos os tempos. Aquele que havia unificado o mundo conhecido sob uma única bandeira. A ideia de enfrentar o Império Persa não era nova para Alexandre. Seu pai havia planejado a invasão, mas a morte o impediu de realizar o sonho. Agora, Alexandre estava determinado a levar adiante o plano, usando a riqueza e o poderio militar da Macedônia para conquistar a Ásia Menor e além. O jovem rei sabia que a jornada seria longa e difícil, mas estava preparado para enfrentar qualquer desafio. A glória o esperava e ele estava pronto para conquistá-la. Alexandre começou a preparar sua campanha, reunindo seus generais e planejando a estratégia. Ele sabia que a chave para o sucesso seria a velocidade e a surpresa. Os persas eram um inimigo formidável, mas Alexandre estava confiante de que poderia superá-los. Com a ajuda de seus generais experientes, como Antípatro e Pérdiccas, Alexandre estava pronto para enfrentar o Império Persa e realizar seu destino. A Ásia Menor estava à sua espera e Alexandre estava pronto para conquistá-la. Capítulo 3. A conquista da Ásia. Alexandre versus Dário III. Com o exército forjado pela genialidade militar de seu pai e agora sob sua própria liderança feroz, Alexandre cruzou o Helesponto rumo à Ásia Menor em 334 a.C. Seu objetivo era claro: derrubar o rei Dário III e destruir o Império Persa, aquele colosso que há séculos dominava a região. A Ásia Menor, com suas ricas cidades e recursos, era o primeiro passo em uma campanha que visava conquistar todo um império. A primeira grande batalha aconteceu em Grânico, às margens do rio que dava nome à planície. Alexandre, com coragem quase insana, liderou pessoalmente a carga contra os persas, lutando na linha de frente como um verdadeiro guerreiro rei. Seu cavalo, Bucéfalo, parecia sentir o entusiasmo do dono, avançando com ímpeto contra as linhas inimigas. A batalha foi intensa, com os persas lutando ferozmente para defender seu território. Mas Alexandre não recuou. Com sua espada em punho, ele liderou o ataque, inspirando seus soldados a seguir em frente. A vitória foi retumbante. Os persas foram derrotados e as cidades gregas sob domínio persa foram libertadas. A chama da conquista apenas começava a arder, e Alexandre sabia que havia muito mais a ser feito. A Ásia Menor estava começando a cair em suas mãos, e o caminho para o coração do Império Persa estava aberto. Em seguida, veio a Batalha de Isso, onde Alexandre enfrentou diretamente Dário III. O rei persa havia reunido um exército imenso, com soldados de todas as partes do império. Mas Alexandre não se intimidou. Mesmo em desvantagem numérica, a astúcia e a ousadia de Alexandre venceram. Ele liderou uma carga lateral, atacando os persas pelo flanco e criando confusão nas linhas inimigas. Dário, percebendo que a batalha estava perdida, fugiu, abandonando sua própria família e deixando para trás uma fortuna em tesouros. Alexandre, ao contrário do esperado, tratou a família real com respeito e honra. A mãe de Dário, Sisygambis, e as filhas do rei foram tratadas com dignidade e respeito, e Alexandre garantiu que fossem bem cuidadas. Era um guerreiro, mas também um estrategista político. Sabia que vencer corações era tão importante quanto vencer batalhas. Ao tratar a família real com respeito, Alexandre demonstrava que não era um conquistador cruel, mas um líder que buscava a lealdade e a cooperação dos povos conquistados. A vitória em Isso foi um golpe mortal para o Império Persa. Dário III havia sido derrotado e seu exército estava desmoralizado. Alexandre, por outro lado, estava mais confiante do que nunca. Ele sabia que a conquista da Ásia Menor era apenas o começo e que o verdadeiro desafio ainda estava por vir.
Mas com seu exército vitorioso e sua liderança inspiradora, Alexandre estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo que se apresentasse em seu caminho. E ele estava determinado a não recuar. Capítulo 4. O Egito e a fundação de Alexandria. Após a vitória em Isso, Alexandre marchou para o sul, rumo ao Egito, um dos territórios mais ricos e culturalmente avançados do mundo antigo. Mas ao contrário de outras conquistas, Alexandre foi recebido como um libertador e não como um conquistador. Os egípcios, cansados da opressão persa, viram em Alexandre um salvador, alguém que poderia trazer liberdade e prosperidade à região. A entrada triunfal de Alexandre no Egito foi um evento memorável. A população local o recebeu com festivais e celebrações, e os sacerdotes egípcios o saudaram como um deus. No templo de Amon, no oásis de Siloá, Alexandre foi reconhecido como filho de Zeus, uma declaração que não só reforçou seu prestígio político, como também consolidou sua imagem de líder quase divino entre seus seguidores. A visita ao templo de Amon foi um momento crucial na jornada de Alexandre, pois lhe deu a legitimidade divina que ele precisava para governar sobre um império tão vasto e diverso. Durante sua estadia no Egito, Alexandre fundou a cidade de Alexandria, que se tornaria um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Localizada na costa do Mediterrâneo, Alexandria seria um porto estratégico que ligaria o Egito ao resto do mundo. Alexandre tinha uma visão clara para a cidade. Queria que fosse um centro de conhecimento, arte e comércio, um lugar onde as melhores mentes do mundo antigo pudessem se reunir e trocar ideias. A fundação de Alexandria foi um momento visionário de Alexandre. Ele sabia que a cidade teria um impacto duradouro na história e que seria um legado que sobreviveria à sua própria morte. A cidade foi projetada com cuidado, com ruas largas e bem planejadas, um sistema de esgotos eficiente e uma arquitetura impressionante. Alexandre também estabeleceu a famosa Biblioteca de Alexandria, que se tornaria um dos principais centros de conhecimento do mundo antigo. A estadia de Alexandre no Egito foi marcada por uma série de reformas administrativas e econômicas. Ele nomeou um governador para administrar a região e implementou políticas para estimular o comércio e a agricultura. Alexandre também respeitou as tradições egípcias, permitindo que os sacerdotes locais continuassem a praticar sua religião e a administrar os templos. A fundação de Alexandria foi um momento crucial na jornada de Alexandre. Ele havia conquistado uma grande parte do mundo conhecido, mas agora estava criando um legado que perduraria pelos séculos. A cidade seria um testemunho da sua visão e da sua liderança, e um lembrete da sua conquista do Egito. Com Alexandria, Alexandre havia garantido que seu nome seria lembrado por gerações futuras, não apenas como um conquistador, mas como um líder visionário que havia mudado o curso da história. Capítulo 5. Gaugamela, a batalha que mudou o mundo. O ano era 331 a.C. e Alexandre estava prestes a enfrentar o maior desafio militar de sua carreira, a Batalha de Gaugamela. Dário III havia reunido um exército colossal, com dezenas de milhares de soldados, carros de guerra e até elefantes. Tudo indicava que seria o fim da marcha macedônia, que Alexandre seria derrotado e seu império seria destruído. Mas Alexandre não conhecia limites. Ele era um líder que inspirava seus homens a lutar até o fim e que estava determinado a conquistar o Império Persa. Antes da batalha, Alexandre percorreu o campo, reconheceu o terreno, traçou planos e manteve seus homens motivados. Ele sabia que a chave para a vitória estava na preparação e na estratégia. Alexandre estudou o terreno, identificou os pontos fracos do inimigo e planejou uma tática que aproveitaria ao máximo as forças de seus soldados. Ele também sabia que a motivação era fundamental para o sucesso, e por isso fez um discurso que incendiou o espírito de seus guerreiros. Disse-lhes que aquele dia decidiria o destino do mundo, que ou seriam esquecidos ou se tornariam lendas. Na manhã da batalha, Alexandre liderou seus homens com confiança e determinação. Com movimentos táticos impecáveis, fingiu recuar para atrair os persas, desestabilizando a linha de frente inimiga. Os persas, pensando que haviam vencido, avançaram com entusiasmo, mas logo se encontraram diante de uma surpresa. Alexandre havia planejado uma armadilha
e agora estava pronto para atacar. Num golpe fulminante, avançou com sua cavalaria pela brecha aberta no exército de Dário, criando pânico e confusão entre os inimigos. A batalha foi intensa e sangrenta, com os soldados de ambos os lados lutando com bravura e determinação. Mas Alexandre havia planejado bem, e seus homens estavam bem treinados. Eles lutaram com disciplina e coordenação, aproveitando ao máximo as forças de cada unidade. A cavalaria de Alexandre foi particularmente eficaz, avançando com rapidez e precisão e desestabilizando as linhas inimigas. Mais uma vez, o rei persa fugiu, abandonando seu exército e deixando para trás uma fortuna em tesouros. A vitória foi total, e Gaugamela selou o destino do Império Persa. Alexandre havia conquistado a Ásia Menor e agora estava pronto para avançar sobre o coração do Império. A Batalha de Gaugamela foi um momento crucial na história, marcando o início de uma nova era de conquista e expansão. Com a vitória em Gaugamela, Alexandre se tornou o novo rei da Ásia, e seu império se estendeu desde a Grécia até a Índia. Ele havia provado que era um líder militar brilhante, capaz de conquistar e governar vastos territórios. A Batalha de Gaugamela também mostrou que Alexandre era um estrategista genial, capaz de planejar e executar planos complexos com precisão e eficácia. Ele havia mudado o curso da história, e seu legado duraria por séculos. Capítulo 6. O Senhor da Ásia, a tomada da Babilônia, Suzã e Persépolis. Após Gaugamela, Alexandre entrou triunfante na Babilônia, a cidade mais rica e culturalmente avançada do mundo antigo. Os babilônios o receberam com festivais e celebrações, e Alexandre foi coroado como rei. Ele foi apresentado como o legítimo sucessor dos reis babilônicos, e os sacerdotes locais o saudaram como um salvador. A tomada da Babilônia foi um momento crucial na conquista do Império Persa, pois deu a Alexandre o controle sobre uma das cidades mais importantes da região. Em seguida, Alexandre marchou para Suzã, a cidade que abrigava o tesouro persa. Lá, ele encontrou uma riqueza incalculável, acumulada por séculos de conquistas e tributos. O tesouro persa era famoso por sua grandiosidade, e Alexandre sabia que teria acesso a recursos financeiros ilimitados para financiar suas futuras campanhas. Com o controle do tesouro persa, Alexandre se tornou um dos homens mais ricos do mundo antigo. Finalmente, Alexandre chegou a Persépolis, a capital simbólica da Pérsia. A cidade era conhecida por sua arquitetura grandiosa e sua beleza, e Alexandre ficou impressionado com o esplendor dos reis aquemênidas. Ele viu os palácios reais, os jardos e os templos, e se sentiu como se estivesse no coração do Império Persa. Mas foi lá também que Alexandre enfrentou um dilema moral. Diante da grandiosidade do Palácio Real, ele ordenou sua destruição, como vingança pelas invasões persas à Grécia séculos antes. A decisão de Alexandre de destruir Persépolis foi um momento controverso na história. Alguns viram como justiça histórica, uma forma de punir os persas por suas ações passadas. Outros, no entanto, viram como sinal de arrogância, uma demonstração de poder e desprezo pela cultura persa. Mas para Alexandre, era mais que um ato. Era uma mensagem ao mundo. O Império Antigo morria ali. Um novo mundo nascia com ele. O fogo consumiu o coração do Império inimigo, e Persépolis foi reduzida a cinzas. A destruição da cidade foi um momento simbólico, marcando o fim de uma era e o início de outra. Alexandre havia conquistado o Império Persa, e agora estava pronto para criar um novo império, com sua própria cultura e valores. A tomada de Persépolis foi um momento crucial na história, marcando o início de uma nova era de conquista e expansão. Com a destruição de Persépolis, Alexandre enviou uma mensagem clara ao mundo. Ele era o novo senhor da Ásia, e seu império seria diferente de todos os outros. Ele não apenas conquistaria territórios, mas também criaria uma nova cultura, uma mistura da Grécia e da Pérsia. A tomada de Persépolis foi um momento de triunfo para Alexandre, mas também um momento de reflexão. Ele sabia que havia muito mais a ser feito e que seu legado seria lembrado por séculos. Capítulo 7. Além dos confins. A jornada até a Índia. Mesmo com todo o Império Persa em suas mãos, Alexandre não parou. Seu espírito de conquista era insaciável,
e ele estava determinado a explorar novos territórios e descobrir novas culturas. Avançou para o leste rumo à desconhecida Índia, um lugar mítico e misterioso que havia fascinado os gregos por séculos. A jornada foi longa e difícil, com desertos mortais, montanhas escarpadas e rios caudalosos. Alexandre enfrentou desafios sem precedentes, desde traições internas até batalhas épicas. Uma das mais memoráveis foi a travada no rio Hidáspes contra o rei Poro, que lutava montado em elefantes de guerra. A batalha foi intensa e sangrenta, com os elefantes de guerra causando estragos nas fileiras macedônias. Mas Alexandre não se intimidou. Com sua tática brilhante e sua coragem inabalável, ele liderou seus homens à vitória. A vitória foi dura, mas Alexandre, impressionado com a coragem de Poro, o manteve como governante da região. Uma mostra de sua política de respeito e incorporação das culturas locais. Poro foi autorizado a governar seu reino, desde que reconhecesse a autoridade de Alexandre. Essa decisão foi um exemplo da habilidade de Alexandre em lidar com os povos conquistados, mostrando que ele não era apenas um conquistador, mas também um líder sábio e diplomático. Contudo, seus homens começaram a demonstrar sinais de exaustão. Estavam há anos longe de casa, feridos, cansados, muitos com saudade da família. A guerra havia sido longa e brutal, e os soldados estavam começando a perder a motivação. Alexandre sabia que não podia mais exigir deles, e decidiu recuar. Não por derrota, mas por compaixão. Ele sabia que seus homens precisavam de descanso e recuperação, e que era hora de retornar à Macedônia. A marcha terminava ali, mas sua lenda apenas começava. Alexandre havia conquistado um império vasto e diverso, e havia mostrado que era um líder militar brilhante e um governante sábio. Ele havia criado uma nova cultura, uma mistura da Grécia e da Pérsia, e havia deixado um legado que duraria por séculos. A jornada até a Índia havia sido um desafio, mas também uma oportunidade para Alexandre mostrar sua grandeza. Com a decisão de recuar, Alexandre mostrou que era um líder humano, que se preocupava com o bem-estar de seus homens. Ele sabia que a conquista não era apenas sobre vitórias militares, mas também sobre a lealdade e a confiança de seus soldados. A lenda de Alexandre continuaria a crescer, e sua jornada até a Índia seria lembrada como um dos momentos mais épicos da história. Capítulo final: o chamado do rei. O que Alexandre nos ensina. Alexandre, o Grande, viveu apenas 32 anos, mas mudou o mundo mais do que muitos em milênios. E sua história não é apenas para ser admirada, é para ser vivida. Alexandre nos ensina que a grandeza começa dentro, que a disciplina, a ambição, o conhecimento e a coragem são fundamentais para alcançar nossos objetivos. Ele nos mostra que, com determinação e visão, podemos superar obstáculos e alcançar a glória. Seja qual for o seu sonho, sua missão ou seu desafio, lembre-se do que Alexandre nos mostrou. A verdadeira conquista é a conquista de si mesmo. Você não precisa conquistar impérios, mas pode conquistar a si mesmo. E isso já é uma revolução. A jornada de Alexandre é um exemplo de que, com foco e dedicação, podemos alcançar grandes coisas e criar um legado que perdure. Agora é com você. O que você pode fazer para aplicar as lições de Alexandre em sua vida diária? Aqui estão 5 atitudes diárias que podem te fazer crescer em todas as áreas da sua vida. Defina seus objetivos. Antes de começar o dia, defina o que você quer alcançar. Seja claro e específico sobre seus objetivos e faça um plano para alcançá-los. Alexandre sabia exatamente o que queria conquistar, e sua determinação o levou a grandes feitos. Aprenda algo novo. A busca pelo conhecimento é fundamental para o crescimento pessoal e profissional. Leia um livro, assista com um documentário ou faça um curso online. Alexandre era um homem culto e curioso, e sua sede de conhecimento o ajudou a tomar decisões informadas. Desenvolva sua disciplina. A disciplina é a chave para alcançar seus objetivos. Estabeleça uma rotina diária e se atenha a ela. Alexandre era conhecido por sua disciplina e sua capacidade de liderar seus soldados com exemplo. Seja corajoso. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo.
Seja corajoso e enfrente seus desafios com determinação. Alexandre enfrentou muitos desafios em sua jornada, mas nunca desistiu. Reflita sobre seus progressos. Ao final do dia, reflita sobre o que você alcançou e o que pode melhorar. Aprenda com seus erros e celebre seus sucessos. Alexandre sabia que a reflexão era fundamental para o crescimento pessoal e profissional. Inscreva-se no canal O Caminho do Rei, onde revelamos os segredos dos grandes líderes da história e como eles podem guiar seus próprios passos. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa despertar o guerreiro interior e nunca esqueça: o mundo é dos ousados. Seja digno da sua lenda.